E aí, pessoal, tudo bem? Vamos seguir aqui com as nossas aulas sobre as leis ponderais da química, certo? Só para quem está acompanhando as aulas já sabe, para quem não está, só relembrando, as leis ponderais da química são as leis que regem a química, ou seja, são conceitos químicos que não podem ser mudados, tá? São conceitos químicos sobre massa, volume, quantidades que não podem ser alterados. A natureza da química deve sempre seguir esse princípio. Na nossa última aula a gente falou sobre a lei de Lavoisier, certo? Que é a lei que fala que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, ou seja, em uma reação química, todos os elementos devem conservar as suas quantidades. Quando você usa uma reação química, o resultado dessa reação química deve ter todos os elementos nas mesmas quantidades. Foi por isso que a gente já estudou sobre balanceamento, onde a gente tinha as reações tinham que ter os mesmos elementos nas mesmas quantidades. Eu sei que vocês adoram quando eu faço esse paralelo, mas é só lembrando, só lembrar da lasanha, certo? Você pode usar queijo separado, você pode usar presunto separado, vocês podem usar macarrão separado, vocês podem usar molho separado, vocês podem usar frango separado, mas quando você junta tudo, você vai ter uma lasanha. Isso é uma reação química. E no final, a quantidade de queijo, presunto, macarrão, molho e frango que você utilizou vai estar ainda dentro daquela lasanha, certo? Então essa é a lei de Lavoisier. Agora nós vamos falar sobre uma outra lei ponderal da química, certo? Que é a lei de Gay-Lussac, dois cientistas diferentes que descobriram essa lei, que é a lei sobre os volumes dos gases. A lei sobre os volumes dos gases, por isso que eu fiz aqui esse desenho do palhaço Pennywise segurando um balão, para quem pegou a referência do filme e a coisa, certo? Então, a lei de Gay-Lussac, ela fala referente sobre ao espaço em que os gases ocupam. E esse espaço que os gases ocupam, a gente sempre tem que ter em mente que é o espaço mínimo em que um gás pode estar. Como assim, professor? O espaço mínimo em que um gás pode estar? Lembra quando você já viu, não sei se vocês já viram pessoalmente, eu nunca vi, mas já devem ter visto algum vídeo de algum animador de festa fazendo escultura com balão. Faz um cachorro com balão, uma espada, faz girafas com balão. Então o que é que a gente tem ali? A gente tem um balão que está cheio de gás. E quando esse animador dobra esse balão, quando esse animador faz uma escultura com balão, ele consegue apertar o balão e aquele gás não vai embora, aquele balão não estoura. Aí você pensa assim, opa, como é que aquele balão não estoura? Significa então que aquele gás, aquele balão não estava cheio de gás? Quer dizer que tinha espaço para ele poder apertar? Mas se ele podia apertar, então por que, que o balão estava daquele tamanho? Por que, que ele não estava do tamanho que só o gás ocupava? Certo? Então, isso será se é porque o gás não tem massa, o gás não oferece resistência? É o que a gente vai ver na aula de hoje. Vamos observar aqui o nosso balão do palhaço Pennywise. A gente sabe que um balão ele está sempre cheio de gás. Quer dizer, sempre não, né? Um balão cheio, ele está sempre com gás no seu interior. O que é que acontece, pessoal? As moléculas gasosas, como a gente já viu lá no início do ano, elas estão sempre se movimentando. Então, aqui dentro, você tem moléculas de gás que estão... Opa, ficou muito pequenininho. Você tem moléculas de gás que estão o tempo inteiro se movimentando. Elas não ficam paradas, certo? Por que, professor? Por que, que elas não ficam paradas? Primeiro, que nenhuma molécula nunca fica parada, seja sólido, seja líquido ou seja gasoso. As moléculas elas estão sempre em movimento. Só que quanto mais energia você coloca nessas moléculas, mais elas se movimentam. Então o que é que acontece? O gás, ele é o terceiro estado da matéria, ele está sólido, você coloca calor, derrete, fica líquido, você coloca calor, evapora, vira um gás. Então, moléculas de gás são o tipo de molécula entre esses três estados que mais tem energia. Então, elas estão o tempo todo se locomovendo em várias direções, certo? Elas estão se locomovendo em diversas direções diferentes. Não importa se é o gás oxigênio, se é o gás carbônico, se é o gás hélio, se é o gás metano, se é o gás enxofre, não importa. Todos os elementos químicos, quando estão no seu estado gasoso, significa que elas estão cheias de energia, porque você tem o gelo, você vai lá, adiciona energia a esse gelo, ele vira líquido, você adiciona energia a esse líquido e ele vira um gás. Então, o que é que a gente tem aqui? A gente tem dizendo que os gases eles têm mais energia
do que o sólido. É por isso que os gases são muito mais maleáveis, eles são muito mais fáceis de se movimentar do que o sólido. Você consegue atravessar um gás, porque as moléculas dos gases elas estão se movimentando bastante. Então, como as moléculas dos gases estão se movimentando bastante, isso faz com que elas fiquem sempre empurrando as paredes do balão ou de qualquer superfície onde elas estejam dentro, fazendo com que essa superfície se expanda. Um balão, ele é uma superfície leve, por assim dizer. Então, essas moléculas de gás que estão sempre se movimentando vão empurrando o balão para dentro. Se você sopra mais gás aqui dentro, o que é que vai acontecer? Esse balão, ele vai aumentar. Opa, deixa eu fazer o balão de vermelhinho. Ele vai aumentar ainda mais. Então, se você for lá, ó, e soprar, colocar mais gases aqui dentro, você vai ter ainda mais movimento aqui dentro. E esses gases vão empurrar ainda mais o balão, até que vai chegar um momento em que a superfície do balão não vai suportar mais. Ou seja, eles vão estar empurrando com tanta força que a superfície não suporta mais, e aí ela estoura. O balão vai e estoura. Agora, se fosse o inverso, professor, se eu pegasse antes dele estourar aqui e eu apertasse esse balão, ele não ia diminuir, eu não ia conseguir comprimir ele, iria também. Por quê? Porque seria a sua força, a força da sua mão, contra a força das moléculas de gás. E as moléculas de gás, mesmo que elas tenham uma força contra o balão, eles são muito leves. Então, contra a sua mão apertando o balão, a força deles é quase zero. Então, quando você aperta o balão amassa. Mesmo que o gás esteja empurrando contra a sua mão, a sua força ela é maior que a força do gás. Então, quando a gente fala aqui na lei de Gay-Lussac, nós estamos falando sobre o volume mínimo que um gás consegue suportar, é porque nós estamos falando do volume em que o gás ele não consegue mais empurrar a parede. Eu apertei tanto, eu diminuí tanto aquele volume que as moléculas de gases elas ficaram tão juntas que elas não conseguem empurrar mais. De um ponto que se eu apertasse mais, ele ia estourar, certo? Então, quando você pega um balão e você consegue apertar ele e ele amassa, aquele não é o volume real do gás. Aquele é o volume das moléculas de gás espalhadas uma da outra. Então, quando você deixa aquele somente um espaço onde os gases não conseguiriam mais se movimentar, onde os gases não conseguiriam mais se expandir para lugar nenhum, aquele é o volume daquele gás. Olha, vou tentar explicar isso melhor para vocês, tá? Imagina que você tem um recipiente. Esse recipiente está cheio de moléculas de gás. Cada bolinha é uma molécula e cada seta é a força que essa molécula está fazendo ao se movimentar para frente, tá? E aí, quando essa força empurra as paredes do recipiente, o volume do recipiente está maior. Então, eu vou colocar aqui, ó, V maior, certo? Mais de maior. Agora, quando eu aperto esse recipiente, eu não estou diminuindo a quantidade de gás, mas eu estou limitando o espaço. Então, esse recipiente, ele vai diminuir a ponto de que as moléculas de gás, elas vão ficar todas juntas sem conseguir empurrar mais, certo? Por quê? Porque eu estou comprimindo esse recipiente. O volume vai diminuir, então vai ser um volume menor. Esse é o volume real do gás. Se eu apertasse esse recipiente a um ponto em que as moléculas de gás tivessem que se misturar uma com a outra, aí eu já teria diminuído a ponto de passar do volume real do gás. Eu estaria já comprimindo o gás a ponto de que esse recipiente iria estourar. Então é como se você fosse pensar assim: existe uma sala e nessa sala tem 10 pessoas. Como essa sala é grande, as 10 pessoas podem ficar na distância que quiserem uma da outra. 2 metros, 3 metros, 1 metro. Agora imagina que essa sala ela foi diminuindo, 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 a ponto que essas 10 pessoas ficaram uma de cada uma no seu lugar, mas elas não tinham mais espaço para se mexer. Elas não tinham mais espaço para ir para um lado nem para o outro, porque de um lado ia ter gente e do outro lado ia ter gente. Esse é o volume real dos gases. Então, a lei de Gay-Lussac ela fala que o volume real dos gases é o volume onde as moléculas de gás elas conseguem cada uma ficar no seu lugar, mas sem expandir demais o recipiente, certo? Então, espero que vocês tenham entendido. Caso tenham alguma dúvida, podem deixar aí nos comentários do vídeo e tchau, tchau.